Não, presidente. Lamentar a postura da presidência. Lamentar, a oposição era contra, presidente. A oposição não pode pedir verificação. A oposição não pode pedir verificação. A votação já estava acontecendo. Mas deu um acordo no plenário. Pra ser sincero, pessoal, eu comecei a ver esse vídeo agora, só que eu parei e falei, não, eu vou gravar aqui e reagir junto com vocês. O circo pegou fogo aqui. O deputado Gustavo Gaia e o deputado Marcel Van Hatten pressionaram e jogaram o Hugo Mota contra a parede, cobrando providência pelo que aconteceu ontem no julgamento de Felipe Martins. Então, pessoal, já curta o vídeo aqui, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, porque isso ajuda bastante o canal. E vamos ver essas cenas épicas, porque esse vídeo está imperdível. Bora lá. Matéria vai ao Senado Federal. Registrar o voto não. Verificação, presidente. Ficaram registrados os votos contrários aqui. Registrar meu voto não, presidente. Lamentar a postura da presidência. Lamentar, a oposição era contra, presidente. A oposição não pode pedir verificação. A oposição não pode pedir A verificação. votação já estava acontecendo. Mas deu um presidente. acordo no plenário. Deu um acordo no plenário. Não teve acordo. Deu um acordo no Não plenário. teve acordo. Eu queria fazer uma reclamação a Vossa Excelência. Eu estive hoje no Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência tem a palavra. Eu estive no Supremo Tribunal Federal, senhor presidente. E eu considero um absoluto desrespeito, não apenas com os advogados, mas também comigo e com esta casa, quando todos os presentes àquela sessão de admissibilidade foram obrigados a lacrar os seus aparelhos celulares. Deputado Hugo Mota, eu pediria a atenção de Vossa Excelência. Desculpe interrompê-lo, eu pediria atenção porque esse assunto é muito grave, deputado. Nós vamos encaminhar a Vossa Excelência mesmo uma reclamação formal, assim como a OAB também já se manifestou formalmente, repudiando a atitude do Supremo Tribunal Federal de pedir que fossem lacrados os celulares de todos os advogados, inclusive, e meu, ou seja, dos parlamentares presentes, de todos. Isso é um absurdo, presidente. Eu, assim como Vossa Excelência e todos os colegas, peço só 30 segundos. Eu, como todos aqui, e todos que lá estavam presentes, nós temos outras atividades. Não pude sequer acompanhar na parte da tarde, porque iniciada a hora do dia eu não poderia votar pelo celular lá do Supremo. É um absurdo um instrumento de trabalho ter sido lacrado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal de forma arbitrária na sessão da primeira turma. Então encaminho a Vossa Excelência essa reclamação e peço que Vossa Excelência repasse ao Supremo e tome atitude nesse sentido, porque... Eu receberei a reclamação de Vossa Excelência e, juntamente com o jurídico e a Procuradoria da Casa, procuraremos dar uma resposta ao que Vossa Excelência está colocando nesse momento. Depois de um almoço, eu acho que tudo muda, né? Eu me vejo obrigado aqui numa situação muito desconfortável. Eu tenho que fazer coro ao meu colega do Novo, Marcel Van Hatten, nessa situação que o Brasil está agora. Pesquisas mostrando que 47% da população acredita que nós vivemos numa ditadura do judiciário. E o presente que a gente dá para essas 47% da população brasileira é dar mais força, dar mais poder, mais artilharia para esse mesmo judiciário. Numa semana onde escândalos aconteceram diariamente. Nós tivemos aí uma decisão do nosso judiciário de devolver para casa um traficante que havia sido requisitado a extradição dele pela Espanha, né? De 52 quilos de cocaína, foi liberado para voltar para sua casa. Outra decisão do nosso tão amado judiciário que também devolveu para sua casa um ex-senador condenado por estupro da sua própria filha. Um ex-senador estuprou a própria filha. E qual o presidente que o nosso judiciário dá para ele? Liberou essa pessoa a voltar para sua casa. Não só estuprou a própria filha, como também matou a mãe. O que é que está acontecendo, gente? Eu, sinceramente, o quanto pior for alguém ou uma instituição mais presenteada, ela será pela Câmara dos Deputados? É assim que funciona? Daqui a pouco nós vamos dar o quê? Medalhas para o PCC e Comando Vermelho também, Van Hatten? Isso virou brincadeira. Para passar mais vergonha ainda, nós estamos recebendo uma condenada por corrupção no mesmo esquema do Lula da Odebrecht, aqui no Brasil, com o avião da FAB. Nós viramos um país que manda um avião da Força Aérea em outra nação buscar uma condenada por corrupção pra cá. Por quê, meus amigos? Por que fizeram isso? Talvez porque ela estava no mesmo esquema que o Lula estava, e ela teria aí evidências de que o Lula é tão criminoso quanto todos nós já sabemos, mas só não está preso porque esse mesmo judiciário que está sendo presenteado hoje o protegeu. Enquanto isso, a Maria Corina, que está lá, fugindo na sua própria nação, num golpe de Estado que houve na Venezuela, pedindo pelo amor de Deus para o Estado brasileiro fazer alguma coisa pelas pessoas que estão prisioneiras dentro da Embaixada Brasileira, nada é feito, Farrua. Nada. Lá onde houve o golpe, podem morrer essas pessoas. Agora, corrupto, o Brasil se tornou agora um chão sagrado, um refúgio para todos os corruptos do mundo. E aí a gente tem que ver o Lewandowski dizendo que a culpa da criminalidade do Brasil é da polícia. A culpa da criminalidade no Brasil, que não para de crescer, é desse judiciário, que solta todos os dias só estupradores, traficantes, corruptos, mas tem tempo e espaço para perseguir senhoras idosas com a Bíblia embaixo do braço, que entraram aqui para rezar. Eu escuto muito
pessoas aqui do plenário mesmo falando que nós temos que focar naquilo que é urgência, saúde, educação, que não é hora de falar de anistia. Bom, eu não estou vendo nada de saúde e educação sendo falado aqui hoje. Eu não estou vendo ninguém mencionando o fato de que o próprio governo admitiu que não tem caixa para 2027, que em 2027 nós vamos quebrar o Brasil. Na verdade, o Brasil já quebrou. Só que em 2027 não vai ter fundo, não vai ter verba para o básico. Enquanto isso está saindo na imprensa, nós estamos aqui falando em criação de novos cargos. Isso se destoa completamente das verdadeiras demandas do Brasil agora. Um judiciário que está sendo cada vez mais rejeitado pelo nosso país. E é triste ter que falar isso. Eu sei que existem pessoas brilhantes, juízes, procuradores, promotores, que se formaram em busca da justiça, de colocar bandido na cadeia, de lutar contra a corrupção. Mas até mesmo essas pessoas hoje têm medo de falar a verdade. Nós tivemos aí recentemente um legalista, um juiz, que foi suspenso porque ele criticou o presidente da República. Criticou o presidente da República, agora está suspenso. Aí nós temos mais e mais matérias de jornais falando que o PCC está tão bem estruturado no Brasil que hoje ele tem deputados, vereadores, juízes e promotores. O Brasil está precisando ser passado a limpo. E não é hora da gente dar mais força, mais poder para uma instituição que está cada vez mais se desvirtuando. Então, mais uma vez, eu subo aqui e peço, se realmente nós somos representantes eleitos, vamos prestar atenção no que os nossos eleitores querem que seja representado. Mais cargos, TRF, Piauí, daqui a pouco vem STF. Nós estamos dando corda àquelas pessoas que querem nos enforcar. Tudo com medo de sermos os últimos a serem presos. O medo, ou a esperança de não, eu espero me curvar tanto que eles me ignorem. Eu espero ficar de cócotas de tal forma que eles não me vejam como ameaça. Nós somos um país onde quem domina, quem manda, não tem voto. E aqueles que têm voto são perseguidos por falar. É isso mesmo. Um país onde o parlamentar, aquele que parla, pode ser preso por falar. Mas o que vem aqui, no Conselho de Ética, e admite que fez rachadinha, recebe um tapinha nas costas desse mesmo judiciário que está sendo presenteado aqui hoje. Vou insistir, presidente, vou na toada do nosso colega deputado Gustavo Gaia. Nós estamos vendo um absurdo em cima do outro. A questão da Nadine Heredia, lá do Peru, é sintomática. Lula, que deveria estar cumprindo pena na cadeia pelos crimes que cometeu, vinculados à corrupção na Odebrecht, agora quer limpar a barra internacional, geral, inclusive, de criminosos fora do país. E nós aqui premiando. Falou tudo! Caraca! O Poder Judiciário. Repito, inclusive encontrei hoje um desembargador que corretamente não se pronuncia em público, porque ele respeita a lei orgânica da magistratura, diferentemente dos ministros do Supremo, que deveriam dar exemplo e não respeitam. Ele elogiou o meu mandato e disse que a maioria silenciosa está do lado da justiça. Por isso eu quero dizer aqui que não é um desrespeito sequer ao judiciário dos dois estados que estão hoje em discussão aqui, Santa Catarina e Piauí, não. Mas é o recado que essa casa passa para a população. Na semana passada, Alexandre de Moraes decidiu dar guarida, quase um asilo, a um traficante internacional pego com mais de 50 quilos de cocaína em Barcelona, porque supostamente deveria haver reciprocidade entre um traficante de drogas internacional e um perseguido político brasileiro. Ó, senhor presidente, isso aqui é lamentável. O que nós estamos vendo acontecer nessa sessão é lamentável e não vai passar esse dia sem que pelo menos eu me pronuncie aqui e outros deputados valorosos contra esse assinte que se está realizando no plenário da Câmara dos Deputados. É só projeto de benesse pro Poder Judiciário, uma sessão inteira, quando o Judiciário cospe na cara de cada parlamentar. E não estou falando da direita e da oposição, não, eu estou falando de todos, porque quando há um desrespeito, uma interferência do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo, e isso acontece todos os dias, é um desrespeito a cada parlamentar e a cada eleitor, e portanto também a cada cidadão brasileiro. Mas estamos aqui premiando a injustiça no Brasil com mais benesse, com mais caro. Eu não entendo certos acordos que são feitos, não entendo mesmo. Porque eu venho de uma sessão hoje no Supremo Tribunal Federal em que claramente os ministros da mais alta corte da República estão se lixando para a democracia. Eles se lixam para esse parlamento, se lixam para a Câmara dos Deputados, para o Senado da República. Eles mandam em si próprios, eles fazem tudo sozinho, eles decidem. Hoje, assistindo às preliminares da denúncia, a aceitação ou não da denúncia hoje, a admissibilidade lá no Supremo Tribunal Federal, e quando trataram das questões preliminares, os ministros do Supremo decidiam ao arrepio do que diz a lei. Os advogados dizendo claramente que não tiveram acesso às provas que a Procuradoria teve, que o juiz teve. E nós aqui estamos premiando esse judiciário com todo o respeito ao Piauí, a Santa Catarina, ao STJ, aos outros órgãos. Eu estou falando do judiciário como conceito, do Supremo Tribunal Federal, que deveria dar exemplo. E aqui nós estamos premiando o Poder Judiciário mais caro do mundo
e também ineficiente como poucos. Senhor presidente, isso aqui é inadmissível. Eu estive lá, o advogado do Felipe Martins, claramente dizendo, olha só, os dados da antena da TIM, que vocês pediram, que a Polícia Federal pediu, que a Procuradoria-Geral da República aceitou que fosse feito o pedido, que o Judiciário depois teve acesso, não foi enviado para nós. Como é que um advogado vai se defender, senhor presidente? Aí tô eu lá, deputado federal, chegando e pedem para eu ensacar o meu celular. Os advogados ensacarem os seus celulares, não deixaram sequer utilizar para trabalho celular durante aquela sessão. Mas sabe por quê, presidente? Porque Alexandre de Moraes, no fundo, tem medo de Felipe Martins. Não quer uma imagem de Felipe Martins, porque ele sabe, deputado Hugo Mota, que Felipe Martins é quem vai derrubar Alexandre de Moraes. E nós aqui estamos fazendo um papel muito feio, porque a Câmara, claro, sem o meu voto, está aprovando mais regalias e benesses e aumentos de cargos para o Poder Judiciário, quando o Poder Judiciário está se lixando para o povo brasileiro, inclusive o gaúcho que esteve embaixo d'água no ano passado e ainda não se recuperou e não tem ajuda nem desse desgoverno, nem do Supremo Tribunal Federal, não tem ajuda de ninguém, só do próprio povo. Senhor presidente, que vergonha dessa casa no dia de hoje. Eu finalizo esse vídeo falando o seguinte: se eles apreenderam os celulares dos deputados, se eles prendem parlamentares que foram privilegiados, imagine o que ele não quer fazer com a gente, com o povo. Agora vocês entendem porque ele quer tanto regulamentar as redes sociais? Eles querem calar todos, eles querem censurar a todos. Gente, não podemos permitir isso, pessoal, não podemos permitir isso. Eu finalizo o vídeo por aqui, mas peço que você compartilhe esse vídeo, tá bom? Deixa o like e se inscreva aqui no canal. Eu encontro vocês no próximo vídeo.